Ana Paula Vitorino, isolemos o caso grego e olhemos para ele, já vamos olhar para Portugal neste contexto. A verdade é que, por muito que os líderes europeus tenham feito e tenham tentado fazer nos últimos tempos, a Grécia nunca conseguiu cumprir nenhum dos planos, nenhum dos objetivos, ou praticamente nenhum dos objetivos a que se propôs. Com um governo maioritário no Parlamento e com esta incapacidade de implementar as medidas, nomeadamente do plano de privatizações, que tem uma dimensão muito grande. Quando olhamos para o nosso plano da Troika, apesar de ser difícil, nomeadamente no caso das privatizações, estamos a falar de dimensões absolutamente diferentes. Olhando para este caso, volto a dizer-lhe, do caso da Grécia, não seria preferível avançar já com um reescalonamento da dívida, uma reestruturação da dívida, não no sentido de não pagar aos credores, mas no sentido de haver uma renegociação da dívida, porque para não vivermos naquilo que o Alexandre dizia, que é ter medo do medo, porque os investidores não sabem o que é que vai acontecer e, portanto, a incerteza gera, de facto, o pânico nos mercados. Pois, eu concordo em grande parte com aquilo que já foi dito. Agora, eu acho que nós estamos numa situação em que, infelizmente, não podemos só ter medo do medo, porque nós temos que ter medo também da senhora Merkel enfim, e de outras figuras que determinam um pouco o nosso país. O problema é que nós estamos, de facto, perante uma bomba relógio de efeitos imprevisíveis. Nós persistimos com um problema que é o seguinte: independentemente da capacidade da Grécia, da maior ou menor capacidade da Grécia de cumprir aquilo que está no acordo, aliás, como a nossa capacidade que teremos nós para cumprir, a Irlanda, etc., nós temos aqui um problema de fundo. Aliás, hoje o diretor do Diário Económico dizia que eu acho que de uma forma muito inteligente no seu editorial de hoje no Diário Económico, que assemelhava a irresponsabilidade da senhora Merkel a nível europeu à irresponsabilidade do Bloco de Esquerda a nível nacional. É que não vale a pena estar aqui com um discurso que pode ser útil para o seu próprio percurso, no caso da senhora Merkel, mas que evidentemente que põe em causa todas estas questões que nós estamos aqui a falar, porque nós não podemos olhar para o caso grego isoladamente dos outros, olhar para o nosso isoladamente dos outros, porque o problema de fundo está na incapacidade que se tem demonstrado por parte da Alemanha e por parte, enfim, dos países mais fortes da União Europeia e por parte de nós todos, porventura, de perceber que isto não é só uma questão dos mal comportados, ou não é só uma questão da Grécia, ou não é só uma questão de outros países menos recomendáveis, nomeadamente Portugal, como alguns referem, é uma questão de saber qual é o futuro que se quer para o euro. E perceber que se é isso que está em causa, então temos que ter uma estratégia de facto concertada em termos europeus, não sei se é com a emissão de dívida europeia, não sei se é com a criação de uma agência de rating a nível europeu, mas têm que ser com certeza medidas de fundo em termos europeus. E isso não tem acontecido. Porque antes de pensarmos nos gregos que eventualmente não têm capacidade para cumprir, nós devemos pensar é que talvez que então a fórmula talvez não seja a melhor. Esta fórmula FMI mais BCE mais Comissão Europeia, que se foi aplicada na Grécia há mais de um ano e que agora vai ser aplicada a Portugal, pode talvez não ser a fórmula de sucesso. Talvez o defeito não esteja em quem está a tentar cumprir, talvez o defeito esteja na própria gênese deste tipo de acordo. E, de facto, tem que se avançar para um plano muito mais profundo a nível europeu, de facto, uma estratégia muito mais profunda a nível europeu, sob pena, de facto, de haver, como o António dizia muito bem, o perigo de contágio para outras economias. Porque se daqui a 6 meses nós não conseguirmos cumprir o que está no acordo, com todas as salvaguardas e acreditando que vai haver toda a competência no cumprimento, o problema será só nosso? Ou será, de facto, nesta formulação de acordo que já provou que, de facto, talvez não seja a melhor, porque os gregos também não são assim tão indisciplinados e, portanto, talvez não seja a melhor. É, de facto, portanto, eu julgo que estamos perante uma bomba relógio de efeitos imprevisíveis e que exige de toda a Europa, da zona, principalmente do Eurogrupo, medidas que vão muito mais além e que os países, já todos têm, países principalmente os periféricos, já há mais de um ano vêm a alertar. De facto, como o António dizia, como o Alexandre diz, estes processos quase que são repetidos nos países que têm tido estas dificuldades. E as soluções têm provado que não são as melhores. Portanto, temos que avançar, de facto, para uma abordagem mais profunda e que tenha menos a ver com o percurso ou com as dificuldades políticas da senhora Merkel ou de outro líder europeu, nomeadamente em França, etc. Ou seja, nós temos que, de facto, ter a consciência que isto não é um problema dos mal comportados, nós estamos a tentar ser todos bem comportados, não é um problema dos mal comportados, é um problema qual o futuro para o euro e qual é a capacidade
dos líderes políticos europeus e do Eurogrupo têm de enfrentar e olhar para esta situação dessa forma e encontrar as medidas em consonância com isso. Agora, não me parece que vai ser isso que vai ser discutido na reunião da próxima segunda-feira dos Ministros das Finanças do Eurogrupo ou no Conselho Europeu do próximo 23 e 24 de junho. Portanto, isto só agrava a nossa situação. Aliás, vê-se, nós temos neste momento condições estáveis em termos nacionais, estamos a dar todas essas provas de transparência e de credibilidade, não é por uma questão do Ministro das Finanças ser independente, porque independente também era o Teixeira dos Santos e competente, e não é por aí, mas é todas estas provas de competência, de transparência, mas ainda assim os nossos juros há 3 anos estão acima dos 14%, sem nada ter acontecido, ou sem haver nenhum sinal de instabilidade ou de incompetência por parte de Portugal nestes dias. E pelo menos durante 2 anos o Portugal não precisa de ir ao mercado. Exatamente, portanto, ou seja, nós já estamos a sofrer os efeitos da falta de credibilidade da zona euro, não é propriamente de Portugal. Neste momento nós já estamos a sofrer esses efeitos, portanto, a solução tem que ser uma solução europeia. Alexandre, partilha desta opinião. Bem, eu acho, antes de mais, que não é verdade que não tenha havido incompetência da parte de Portugal, só que nós não vamos falar mais do passado. O passado já foi... Ainda assim já acrescentou essa frase. O outro aspecto que eu gostaria de deixar... Não, é porque, como estava a falar do passado, eu tenho que... Enfim, isso, aliás, ficou claramente certificado... O que eu disse é que não era só uma questão da independência do eleitoral. Ministro, não é só uma questão da independência política do Ministro. Sabe que o Ministro Teixeira dos Santos, enfim, que eu acho que é uma pessoa, enfim, que merece toda a consideração, cometeu um grande erro, que foi ser candidato a deputado pelo Partido Socialista. Perdeu muita independência nesse momento. Acho eu, enfim. O Dr. Cataroga também já foi ministro do PSD. Mas não vamos agora entrar nessa discussão, acho que não vale a pena. Acho que também que há outra diferença, é que eu acho que realmente que os gregos são mais indisciplinados do que nós. Portanto, aquilo que se passa neste momento, por exemplo, na Grécia, é um sinal das contradições que existem na Europa. Sabe qual é que foi a forma que o primeiro-ministro grego arranjou de se manter agora no governo com esta moção de confiança? É dar como bode expiatório o Ministro das Finanças, Papa Constantino, acho que é o nome dele, que é o ministro mais apreciado pelos Ministros das Finanças alemão, pela senhora Merkel. É o ministro mais apreciado fora da Alemanha porque é aquele que cumpre e consegue fazer cumprir os planos de austeridade. Vai ser dado, a cabeça desse ministro vai ser dado ao povo grego, enfim, que não é assim que não será todo o povo grego, mas algumas das pessoas que têm andado na rua com forte contestação. E isto mostra bem a contradição que há. É que o problema é que realmente não somos nós que elegemos a senhora Merkel. E por isso é que a opinião muda, é que parece que o Parlamento alemão não aprova estes novos pacotes se a Grécia não se comprometer com medidas duras de austeridade e aí é que eu tenho realmente algum receio se não houver uma participação dos privados. E aqui é que nós temos e aqui é que entramos numa zona em que temos que fazer quase aqui um trabalho quase de relojoeiro, porque isto aqui é preciso ter muito cuidado. Há aqui 2 grandes riscos em relação a este aspecto. É nada fazer, seria péssimo se não fizéssemos nada, mesmo a curto prazo, porque a Grécia entraria em incumprimento, mas há um risco tão grande, ou pior ainda, ou maior ainda do que este, que é tomar decisões erradas. Tomar decisões erradas. E, portanto, o que eu acho que realmente a senhora Merkel vai querer é decidir isto lá só para setembro, o novo pacote de ajuda. Ou seja, vão assegurar agora esta tranche. Há aqui 2 questões distintas. Há uma tranche de 12 mil milhões de euros que vai ser assegurada, se não for o FMI, porque não está cumprida a condição de a Grécia assegurar a sua capacidade de refinanciamento durante os próximos 12 meses, será a União Europeia, e vão discutir com mais calma esta questão da participação dos privados. Porque, por exemplo, a medida que o Ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, já aventou, enfim, já falou nela nos jornais, de substituir as obrigações, os títulos de dívida pública gregos por títulos a 7 anos, portanto, com um prazo de maturidade maior, isso a meu ver, no fundo, não seria uma reestruturação forçada, portanto, isto seria, no fundo, uma tentativa, não sei como é que as agências de rating verão isto, mas penso que verão isto como um incumprimento. Acho eu que verão isto como um incumprimento. Podem não ver, mas há esse risco. Há esse risco. Portanto, por outro lado, se for totalmente livre a reestruturação, há o risco dela ter poucos efeitos, porque os investidores normalmente não querem perder dinheiro livremente. Curiosamente, parece que os bancos, aquilo com que se têm preocupado mais é com as garantias. Isto é, se realmente houver a tal reestruturação livre, quais são as garantias que serão dadas? E esse é um aspecto também curioso. Não estão tão preocupados com os juros das novas obrigações que lhes sejam dados, em troca daqueles que têm, mas com as garantias que lhes sejam dadas. Eu acho que esse é um aspecto importante. Enfim, vamos aguardar, mas eu acho que isto só vai ser decidido ou em julho, numa reunião que vai haver do Ministro do Eurogrupo, ou, parece-me a mim, lá para setembro.
Alexandre, neste cenário, e mesmo que Portugal consiga cumprir o acordo, poderá haver este efeito de contágio? É o copo meio vazio ou Portugal poderá diferenciar-se, distanciar-se e, se me é permitida a expressão, brilhar neste contexto? Ou seja, termos uma situação de copo meio cheio? Nós temos que fazer a parte que nos cabe, que é temos de fazer tudo para nos diferenciarmos, que era aquilo que eu estava a dizer. Mas realmente somos os primeiros candidatos ao contágio. Somos um pequeno país, no contexto europeu somos da União Europeia que está com problemas e, por exemplo, ainda hoje um jornal, enfim, que na Alemanha, o Handelsblatt, que na Alemanha equivale um pouco ao Diário Económico, diria, um jornal económico, tinha na capa quando é que, a capa era qualquer coisa como quando é que se dá o contágio da crise grega. E, enfim, aparecia o Dr. Pedro Passos Coelho. Portanto, são coisas más. Eu acho que temos de fazer tudo para nos distinguirmos. Realmente o efeito de contágio, que o António penso que já explicou, é, claro, mais indireto do que direto, porque os nossos bancos não têm muitos títulos de dívida grega, portanto não sofreriam muito, não seria por aí. Aí os bancos franceses e alemães sofrem muito mais do que os nossos, não estão muito expostos. Exatamente, os austríacos também. Embora, curiosamente, os austríacos têm sido aqueles que têm defendido a participação dos privados, até um pouco contra eles. Mas, portanto, não seria um efeito de contágio direto, mas indireto, não é? Também uma outra coisa que neste momento nos distingue é que realmente o valor dos nossos CDS, portanto, no fundo, para segurar a dívida pública portuguesa, está muito abaixo do valor dos CDS gregos, não é? Dos Credit Default Swaps gregos. Isso é uma coisa que ainda nos distingue, é um sinal bom. António Gomes Mota, há aqui mais 2 ou 3 questões que gostava de ainda analisar convosco, embora o tempo voe, mas tem que ver com os prejuízos do metro de Lisboa. Aumentaram, trago esta notícia em contraponto com o crescimento de 30% da produção automóvel em Portugal, basicamente com o aumento da produção da Auto Europa. São 2 situações muito diferentes. Que comentário é que faz a cada uma delas? E que no essencial não tem nada uma a ver com a outra. O crescimento da produção automóvel e fundamentalmente da Auto Europa tem a ver com o próprio aumento neste último ano e meio dos próprios mercados para onde a Auto Europa fundamentalmente exporta. E, portanto, há uma série de países europeus que têm tido assinaláveis taxas de crescimento, e nomeadamente no setor automóvel em particular, portanto, de recuperação de consumo, das pessoas a comprarem mais viaturas e, portanto, no fundo, o que a Auto Europa está a fazer é, juntamente com outras fábricas que a Volkswagen tem em outras partes da Europa, é, no fundo, a responder a esse acréscimo de procura. Por outro lado, os 30% também são um bocadinho enganosos, porque a base de partida também era baixa, ou seja, a Auto Europa estava a produzir menos do que aquilo que supostamente deveria produzir. E, portanto, a conjugação destas 2 coisas, naturalmente, que dá essa taxa muito, muito simpática e que é ótimo para nós, porque não só aumenta as nossas exportações, gera uma dinâmica industrial interessante, porque é bom lembrarmos que há muitas empresas portuguesas que têm atividade em conexão com a Auto Europa, portanto, desse ponto de vista, são boas notícias. Sobre os transportes, enfim, a história é um bocadinho diferente. Aqui a Ana Paula conhece muito melhor do que eu, seguramente, o setor. Agora, a noção que eu tenho, estando relativamente fora e não conhecendo o detalhe, independentemente dos prejuízos aumentarem ou não aumentarem, o problema em si mesmo é insolúvel. Ou seja, não é possível, mudando uma de 2 coisas, ou as tarifas, os preços, ou um modelo de exploração totalmente diferente, que significava outro tipo de serviço, pior serviço em termos práticos prestado, é impossível aquilo não dar prejuízo. Agora, a grande questão que se coloca, e é uma discussão antiga, é se, porventura, algumas dessas empresas, algum desses operadores, tivessem em mãos de privados, se porventura os prejuízos seriam menores. Porque há uma coisa que é segura. Ninguém, quer dizer, o Estado não consegue transferir gratuitamente prejuízos que tem para o setor privado, como é óbvio. E, portanto, o setor privado só aceitaria esse tipo de empresas numa de 2 situações. Ou continuasse a receber subsídios à exploração, justamente porque os preços são baixos, ou aumentar os preços. Não há outra solução nisto. Eu admito perfeitamente que algumas dessas empresas em mãos de privados podiam crescer em termos de eficiência e, portanto, uma eventual melhor gestão, podiam ter prejuízos menores. Agora, a ilusão de que o grande responsável pelos prejuízos é pelo facto das empresas serem públicas é um disparate completo. Tem a ver com o modelo que nós temos.